mandato, na outra ele ficar votado. Invocando a proteção de Deus, vamos abrir nos nossos trabalhos a nossa sessão ordinária do dia de hoje, sessão de número 4053. Minha saudação a todos que aqui se fazem presente, comunidade que nos acompanha. Minha saudação também ao vereador Cildo, que acompanha os nossos trabalhos de forma, participa desta sessão, na verdade, de forma remota. Nesse momento, de imediato, eu passo a palavra ao nosso secretário, vereador Marlo, para que faça a leitura da ata anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, a ata, então, primeiro? Ata da sessão ordinária número 4052, do dia 14 de fevereiro de 2023. Aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, o Estado do Rio Grande do Sul, reuniram-se em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Moisés Silveira Marques, secretariado pelo vereador Marlon Mendes Maciel, estando presentes os vereadores Antônio Pedro de Brito Bertazzo, Claudiomiro Borges da Silveira, Elson Hamilton da Silva Teixeira, Eric Ranieri Silva Moreira, Írio Trindade Rodrigues, Janaína França de Quadros, José João da Silva Barcelos, Luiz Fernando Lopes dos Santos, Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, Rodrigo Cardoso Machado e Wagner Aloy Rodrigues. Os vereadores Carlos Alberto Lanes e Cildo Joselito Machado Cabreira estavam presentes de forma remota e participaram da sessão por videoconferência. Havendo número regimental, o vereador presidente deu início à sessão plenária e convidou o senhor secretário para fazer a leitura da correspondência recebida, ofício 003-2023, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, solicitando agendamento de audiência pública para a apresentação do relatório das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2022. A seguir, passou-se para a ordem do dia, sendo apresentado em primeira pauta, o projeto de lei 018/2023, de autoria da vereadora Maria Luísa Bica Bragança Ferreira, que dispõe sobre o atendimento preferencial para pessoas em tratamento oncológico. A seguir, passou-se a apreciação do veto número 007/2022, que foi rejeitado por 8 votos a 6, com a seguinte votação. Votaram a favor do veto os vereadores Antônio Bertazzo, Wagner Aloy, Claudiomiro Borges, José João Barcelos, Írio Trindade e Cildo Cabreira. Votaram contrários ao veto os seguintes vereadores: Carlos Alberto Lanes, Elson Teixeira, Rodrigo Cardoso, Marlon Maciel, Ranieri Moreira, Maria Luísa Bragança, Janaína França e Luiz Fernando Lopes. Os trabalhos dos senhores vereadores foram aprovados em bloco. No pequeno expediente, usaram da palavra os seguintes vereadores: Moisés Marques, Antônio Bertazzo, Írio Trindade, Janaína França, Luiz Fernando Lopes e Maria Luísa Bragança. Nada mais havendo a ser tratado, o vereador presidente deu por encerrada a sessão ordinária e, para constar, o servidor Sandro Cavalheiro Escriturário digitou a presente ata, que foi lida e aprovada pelo plenário. O inteiro teor da sessão ordinária foi gravado e os arquivos de áudios e vídeos correspondentes passam a integrar o acervo documental desta Casa Legislativa. Era esta a ata 4052, senhor presidente. Muito bem, senhor secretário. Então, eu coloco a apreciação e votação a nossa ata do dia da sessão anterior, a ata de número 4052. Quem estiver conforme, permaneça como estão, e os contrários se manifestam. Senhor presidente, eu apenas gostaria de uma retificação, que no pequeno expediente também usei da palavra, que fosse acrescentado. Muito bem, então coloco em apreciação a ata, elucidando aí esta correção sobre a manifestação do vereador Marlo. Em apreciação, votação, aprovado. Senhor presidente. Pois não, vereador. Vereador Uma questão de ordem. Pois não, vereador Cildo. Cumprimentando a todos, gostaria que fosse levado à apreciação do plenário o convite, visto que ontem foi aprovada a lei, derrubado o veto do prefeito em relação ao projeto de lei número 0117, e isso aí não considero que não seja uma pauta vencida, pois muitos desdobramentos ainda virão, inclusive por se tratar de uma lei autorizativa. Então, eu quero solicitar que seja colocado em votação, que venha alguém, que seja convidado, presidente ou seu representante da GESG, para que venha nesse plenário
para dizer, né, da viabilidade técnica desse projeto, se é possível realmente, segundo a opinião da GESG, que se faça essa redução, né, para 20% na taxa de esgoto no município de São Gabriel. Então, eu faço essa solicitação, senhor presidente. Muito bem, então, seguindo os nossos processos democráticos, eu coloco em apreciação deste plenário o requerimento do vereador Cildo, onde ele requer que algum representante legal da GESG possa se fazer presente em nossa sessão para falar no aspecto técnico, né, sobre questão de veto, enfim. Pois não, vereadora Malu? Questão de ordem, presidente. Eu sugiro também acrescentar o requerimento do vereador Cildo, que também a gente faça convite para que se faça presente nesta mesma oportunidade o responsável pela tal agência reguladora externa, anunciado pela Prefeitura, essa agência que seria contratada para a elaboração do estudo sobre a questão da taxa de esgoto, que a gente nem sabe que agência é essa, mas que a gente, né, enviasse um ofício ao prefeito legislativo solicitando quem é esta agência e que a convide também para estar presente na mesma oportunidade. Muito bem, então coloco ambos requerimentos em apreciação. Coloco ambos requerimentos em apreciação. Os vereadores que concordam com os devidos requerimentos aqui solicitados permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Presidente. Vereador Elson. Muito bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, comunidade também que nos ouvem. Respeito à posição do vereador Cildo, da mesma forma a posição da vereadora Malu, mas eu acho que a novela vai continuar. Vai ser só mais alguns capítulos, se vier alguém da tal de AGESG e também alguém da outra agência. Eu voto contrário, mas respeito e estarei presente nesta reunião se acontecer. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Elson. Algum outro vereador queira se manifestar? Senhor presidente, apenas para registrar o meu voto favorável a ambas as solicitações, requerimentos, até porque, se eu votar contrário neste momento, eu vou entender estar travando o trabalho dos vereadores. E acho que toda iniciativa desta casa e de cada parlamentar tem que ser levada em consideração e com muito respeito. Muito bem, manifestação do vereador Bertarso. Algum outro vereador queira se manifestar? Muito bem. Então, aprovado os requerimentos, com o voto contrário do vereador Elson. Uma questão de ordem, presidente. Pois não, vereador. Presidente, eu gostaria de questionar a mesa com relação a se já foi expedido o convite ao secretário Coronel Vitor da Segurança para que você faça presente. Já estou providenciando, vereador. Vereador, para lhe dar uma explicação maior, eu preferi passar esse período de carnaval, enfim. Então, eu tive um entendimento que pós essas datas seria até oportunamente para que estejam todos presentes, enfim. Alguma correspondência, secretário? Senhor presidente, temos uma correspondência recebida da bancada do PDT. Muito bem. Ofício número 02/2023, da bancada do Partido Democrático Trabalhista, comunicado à presidência. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, senhor Moisés Silveira Marques. Eu, vereador Írio Trindade Rodrigues, venho comunicar que a partir de hoje, 15 de fevereiro de 2023,
passo a liderança do meu partido, PDT, para o excelentíssimo colega de bancada, vereador Cildo Joselito Machado Cabreira. Sem mais para o momento, solicito os devidos registros, vereador Írio Trindade Rodrigues, São Gabriel, em 15 de fevereiro de 2023. Tem que retificar aqui. Muito bem. Recebemos, de qualquer forma, a informação, né? Ainda que eu acho que precisa ser retificado a forma da correspondência. Senhor secretário, passo o senhor para ler a nossa pauta. Senhor presidente, apenas uma questão de ordem. Apenas para colaborar. Vereador Bertasso, por favor. Apenas para colaborar que a indicação que o vereador Írio, como líder da bancada, faz, passando a liderança para o vereador Cildo, conta com o meu apoio e com a minha assinatura. Muito obrigado. Muito bem. Senhor presidente, no expediente de hoje, cumprindo segunda leitura, o projeto de lei 018, que dispõe sobre o atendimento preferencial para pessoas em tratamento oncológico, de autoria da vereadora Maria Luísa Bica Bragança Ferreira. Somente essa matéria no expediente, presidente. Certo. Muito bem, então, não tendo nada mais a deliberar, passamos ao espaço, né, expediente, a manifestação dos vereadores. E, especificamente na nossa sessão de hoje, nós vamos fazer a chamada pela ordem inversa. Então, primeiro o vereador a se manifestar, caso queira, vereador Wagner Aloy Rodrigues. O vereador Cildo. Vou falar, senhor presidente. Muito bem, vereador. Está com a palavra. Senhor presidente, então, bom dia vereadoras, vereadores, comunidade que nos assiste, vai nos escutar pelas ondas da Rádio Batuvi. De forma remota, então, mais uma vez, quero me manifestar e ainda sobre a questão da votação de ontem, sobre o veto ao projeto de lei 0117. Por que eu falo ainda sobre essa votação? Embora pudéssemos tratar como pauta vencida, mas eu acredito que isso ainda vai gerar muitos desdobramentos. Mas eu quero me referir, senhor presidente, senhores vereadores, ao fato de, após a votação de ontem, serem divulgados, distribuídos nas redes sociais, ali um card onde se coloca o nome dos vereadores que votaram a favor do projeto e os que votaram contra. Como se quem tivesse votado a favor do veto, né, ou seja, contra o projeto de lei, estivesse contra a comunidade, o que é uma grande inverdade. Então, quero usar desse espaço na tribuna para deixar bem claro que isso é uma inverdade. Seria um mundo perfeito, senhor presidente, senhoras e senhores que estão nos assistindo, nos escutando. Seria um mundo perfeito se a gente conseguisse realmente baixar para 20% essa taxa de esgoto. Seria perfeito. Inclusive, seria melhor se fosse 10%. Se fosse 0%, se não tivesse que pagar nada na taxa de esgoto. Mas eu seria irracional, irresponsável, se eu achasse que aprovando esse projeto, o prefeito imediatamente iria baixar a taxa de esgoto para 20%. Não vai. Vai entrar na justiça, vai silenciar, pode silenciar, porque o projeto é meramente autorizativo. Ele está autorizando o prefeito, ele está autorizando, ele não está obrigando. Tá? Então, qual a importância desse projeto, a não ser uma pressão política sobre o prefeito? E a gente sabe que tem vereadores que querem concorrer a prefeito nas próximas eleições, a gente sabe. E aqui eu não quero fazer crítica nenhuma à oposição ou aos mentores do projeto, aqueles que votarem a favor do projeto. Não quero fazer de maneira nenhuma
porque eu acho que a oposição está na sua. É isso aí mesmo, tem que fazer oposição. Agora, eu gostaria, por isso, pedir que viesse a agência reguladora, a GESG aqui, e vou fazer só uma pergunta para a GESG. Vou fazer só uma pergunta. É viável os 20% sem ferir o equilíbrio financeiro da empresa? Vou fazer essa pergunta. Se me disserem que sim, retiro tudo o que eu disse e vou ser favorável ao projeto. Mas acredito que não. É inviável. Tanto que o prefeito fez estudos, o prefeito se debruçou em estudos para chegar em 50% de redução, decretando que seja em 40%. E não precisa de lei, o prefeito pode fazer isso aí segundo o contrato, não necessita de lei. E ele definiu em 40%. A GESG, por sua vez, acha que não, que 40% não tem como, que tem que ser no mínimo 50%. Então nós temos que ouvir a GESG. Então, se a GESG acha que 40% não é bom, imagina 20%. Imaginem 20%, senhoras e senhores. Sabe quando que isso vai acontecer? Sabe quando? Vou usar uma frase que eu usei em outro pronunciamento meu. Nunca. Sabe aonde que isso vai acontecer? Nem aqui, nem na China. Não tem como acontecer isso aí. Então, a gente vai criar uma expectativa na comunidade, nessas pessoas que estavam esperando o projeto, e o prefeito não vai fazer isso aí, porque não tem como fazer, não é pela vontade do prefeito. Se fosse pela vontade do prefeito, ele deixava em 0, deixava em 10, deixava em 0, não cobrava. Mas não tem. E aí eu vou pedir que vocês deem um Google, procurem, pesquisem, taxa de esgoto em todo o país. Peço que acrescente 2 minutos de líder, senhor presidente. Taxa de esgoto em todo o país. Não existe. Existe 80%, 75%, 70%, 60% é uma raridade. Tá? São Gabriel chegaria a 40%. E ainda estão pedindo 20%. Não existe. Não existe. Isso não é pauta vencida. Eu vou continuar falando sobre o projeto aqui. Vamos esgotar todas as tratativas de diálogo. Vamos trazer a GESG vai se manifestar. Vamos conversar com o prefeito. Vamos conversar com a empresa. Agora, criar uma expectativa na nossa comunidade de que, a partir da aprovação dessa lei ou da derrubada do veto, a partir desse momento, a população vai pagar 20% na taxa de esgoto, aí não, porque isso não vai acontecer. Então, foi por isso, já falei ontem, continue falando, tá? Que votei contrário a esse projeto, porque é um projeto que, ao meu ver, ele é absolutamente insignificante e irrelevante do ponto de vista prático, do ponto de vista da praticidade desse projeto. Ele não vai ter valor, o prefeito vai entrar na justiça ou simplesmente ele pode silenciar. É como eu querer trazer uma Disneylândia para São Gabriel, fazer um projeto de trazer a Disney World autorizativo. Vou autorizar o prefeito vai dizer assim, muito bem, muito obrigado, para não rir da minha cara, porque é uma pessoa educada. Vai dizer obrigado, vereador Cildo, mas não temos interesse. Autorizativo, tá? Então, há outras formas de negociação. Uma delas, por que a oposição não senta à mesa com o prefeito? Por quê? Porque não senta para conversar. Já foram várias oportunidades em que houve o convite e a oposição não quis sentar na mesa com o prefeito, não quis sentar à mesa com o prefeito para negociar. Vamos fazer isso, eu proponho aqui uma rede, uma roda de conversa, um diálogo aprofundado com o prefeito, com a GESG, com a empresa junto, com todos os vereadores. Os vereadores da oposição vão estar presentes. E aí, a senhora e o senhor que está nos assistindo, eu vou pedir que vocês perguntem ao seu vereador, à sua vereadora, que votou nesse projeto, que é favorável a esse projeto. Façam só uma pergunta, vereador ou vereadora, a partir da aprovação desse projeto, da derrubada do veto, a senhora considera viável que o prefeito vá reduzir em 20% a taxa de esgoto? Mas só uma pergunta, só uma resposta, 2 respostas, ou sim ou não.
Não tem o depende, não tem o acho que, mas não, é sim ou não. É viável? E essa é a pergunta que eu deixo aqui para os meus colegas, com todo o respeito, para os meus colegas de oposição e os que votaram favorável ao projeto pela derrubada do veto. Vocês acreditam que a partir desse momento o prefeito vai decretar 20% de taxa de esgoto de São Gabriel? Sim ou não? Obrigado, senhor presidente. Muito bem, manifestação do vereador Cildo. Quero esclarecer que eu não quis cortar a fala do vereador, mas ele solicitou os 2 minutos dele de acréscimo, que foi concedido porque é um direito do vereador de líder, né? Dando seguimento aqui, vereador Rodrigo. Vereador Rodrigo não vai se manifestar. Vereador Marlon. Senhores vereadores, senhor presidente, minha saudação muito respeitosa, senhoras vereadoras, comunidade que nos acompanha no plenário. Eu, ouvindo atentamente o discurso do vereador Cildo, de imediato devo dizer que expectativa criou o administrador do município. Já vou começar dizendo por isso. Vossa Excelência fala que está sendo criada uma expectativa, então se alguém mentiu e é mentiroso aqui, é quem está sentado na cadeira de prefeito. Por quê? E digo mais, eu não acho, que quem acha não sabe, eu estou afirmando o que eu estou dizendo, que ele mentiu. Na coletiva da imprensa, está gravado, no dia 11 de novembro de 22, ele está sentado convocando a imprensa, onde ele diz: na conta do mês de fevereiro, a taxa de esgoto estará reduzida. As contas começaram a ser entregues já. E a taxa continua sendo alta. Então ele é mentiroso. Então, se alguém criou expectativa e mentiu para a comunidade, vereador Cildo, com todo o respeito que Vossa Excelência me merece, não foram os vereadores. Quem criou essa expectativa, e não é a partir de fevereiro. Chegamos no mês de fevereiro, na conta de fevereiro que foi dito, e a taxa está sendo cobrada. Então, se foi criada uma expectativa nas pessoas, foi pela prefeitura. Não sabia o que estava dizendo, precisou fazer uma coletiva de imprensa às pressas para tentar competir com o relatório da CPI. Não sabia nem o que ia dizer. Anunciou, e aí depois teve que dizer: não, na verdade, agora nós precisamos fazer um estudo. Então ele demorou 2 meses, a prefeitura, vereadora Malu, demorou 2 meses para dizer para a comunidade que na verdade ela não tinha estudo nenhum, que na verdade ela não sabia o que ela estava prometendo. Então, já que nós estamos aqui para falar francamente, nós precisamos dizer isso para a comunidade. Mais uma questão, foi dito nessa tribuna, muito pelos vereadores que defendem o governo, que agora são muito poucos, inclusive, onde diziam que durante 6 meses a prefeitura estava mantendo contato permanente com a São Gabriel Saneamento. Sabem o quê? O senhor Lucas Menezes, não sou eu que estou dizendo, foi ele, num documento que ele mandou, num pedido de informação meu, que ele não se reuniu durante esse período com a São Gabriel Saneamento. Então, afinal, se reuniu ou não se reuniu? Foi permanente a discussão ou não foi? Repito, os documentos estão na transparência da Câmara, não sou eu que estou dizendo, mas nesta tribuna foi dito que a prefeitura estava num contato permanente, num estudo profundo, negociação durante 6 meses com a São Gabriel Saneamento. E o próprio administrador do município desmente, dizendo que não. Então, nós precisamos trazer à luz essas questões, porque parece que às vezes os vereadores não têm relevância no seu trabalho. E aqui, independente de oposição ou situação, todos os vereadores estão preocupados. Nós temos pontos de vista diferentes, é verdade. Nós temos divergências, vereador Maninho, é verdade. Mas eu sei que, no fundo, todos estão preocupados com a comunidade. Cada um com a sua visão. Cada um com a maneira da sua atuação política. Agora, não se pode jogar para um campo de irrelevância o trabalho deste ou daquele vereador. É oportuna
que nesta reunião que estará a GESG, e eu concordo com Vossa Excelência, vereador Sildo, tanto que votei para que a GESG venha nesta casa, porque há muitas coisas a serem esclarecidas. Primeiro foi dito que a GESG que não apresentou um estudo técnico, mas a GESG tem estrutura para fazer esse estudo? Ou será que a GESG ela é boicotada pelo Poder Executivo? Ou será que a GESG é uma autarquia que foi criada para não funcionar? Ou será que a GESG foi criada apenas para fazer a licitação da água, e aí depois, já com a GESG pronta, se deram conta que ela seria um problema? Perguntas, não afirmações, perguntas que eu deixo no ar. Será? Será que a GESG é uma autarquia que foi criada para não funcionar? Essa é a pergunta. E eu acho que é oportuno que nós vamos ouvir, e vamos ouvir esta outra agência externa, anunciada pela Prefeitura, vereador Elson. Dinheiro público, tem uma autarquia em São Gabriel, e eles contrataram uma agência, que inclusive mantém um contrato com a Prefeitura de Bagé. Prefeitura de Bagé aparece, no site da AGESAN, aparece que ela é contratada da Prefeitura de Bagé, salvo o melhor juízo. Mas isso tudo será esclarecido certamente neste plenário, olha, Concedo, neste plenário, onde muitas informações de bastidores serão oficializadas. Nada como discutir os problemas da comunidade de forma transparente, junto aqui, a GESG e esta agência externa aí, contratada pela Prefeitura. Vereadora Malu, pois não. Obrigado, vereador Marlon, pela parte. Em primeiro lugar, lhe parabenizar pela sua manifestação, é exatamente isso, e eu já sei as respostas que o senhor precisa com relação à GESG, enfim, todos nós já sabemos essas respostas. E é importante que a gente clareie para a comunidade, para que não haja uma guerra de narrativas, a seguinte situação. Ontem nós derrubamos o veto do prefeito, e vai passar a virar lei o nosso projeto de lei 117, que autoriza o Executivo a realizar um estudo do equilíbrio financeiro do contrato. Nós estamos autorizando que o Executivo sente e reveja o contrato. E o que se faz com o contrato administrativo quando existe lesão à comunidade, como é o caso deste contrato, e nós interpretamos dessa forma? Tem que se sentar e tratar de fazer um aditivo, vereador Marlon. Tem que se sentar e tratar de encontrar uma maneira de que haja um reequilíbrio nesse contrato para que a comunidade não seja lesada. É isso que nós autorizamos. E é isso que acontece a partir de agora. E é importante que a comunidade saiba, porque nos questionam, o que acontece a partir de agora? A partir de agora, o nosso projeto de lei 117 vai virar lei através de promulgação feita pela Câmara de Vereadores. Depois disso, o prefeito terá a prerrogativa, na condição de prefeito e de detentor da caneta, popularmente falando, de querer ou não aceitar a nossa autorização e sentar para buscar taxas menores ou gradativas, enfim, que se faça um estudo. E é importante, sim, que a gente clareie essa informação, porque muitas narrativas estão sendo criadas. E é importante que a gente saiba quem tem a caneta e quem tem a possibilidade de fazer isso. E se isso for pressão política, vereador Marlon, é mais do que legítimo que esta casa faça pressão política em favor da comunidade, não em favor de bravatas. Obrigado, vereador. Obrigado, vereadora Malu. Eu peço... Vereador Marlon, seu tempo normal já terminou. Eu peço que seja acrescentado o tempo de líder. Muito bem. Só para fazer a conclusão. Obrigado, presidente, pela compreensão de Vossa Excelência. Exatamente, e esse é o entendimento. Às vezes eu ouço, e volto a dizer com todo o respeito, uma defesa ao administrador do município, e isso é legítimo, porque é natural ter a base do governo e ter a base da oposição. Mas eu vejo uma defesa que, para defender, parece que precisa diminuir o trabalho da Câmara. Parece que precisa diminuir o trabalho dos vereadores para poder exaltar o trabalho incompetente da Prefeitura. E a prova está aí. Eu via que os vereadores falavam antecipando a questão eleitoral, mas a prova está dentro deste parlamento. A votação de ontem é a prova da realidade desse governo, onde a comunidade já sentenciou esse governo. Então aqui nós podemos falar das questões administrativas e políticas, agora questões eleitorais serão faladas no momento oportuno, mas a comunidade já sentenciou esse governo. Encerrando, foi falado de uma reunião, não sei o que poderia todo mundo sentar à mesa com este, com aquele. Eu acho o seguinte, que não há problema nenhum, o diálogo ele é fundamental, e eu estou à disposição, mas para sentar com quem manda de verdade, não com quem está fazendo uma fula e parece que manda.
Então, se quiserem que eu faça uma reunião com esse prefeito, que é quem manda na prefeitura de verdade, aí eu estou à disposição. Agora, com figuras decorativas, eu agradeço. Senhor presidente, era o que eu tinha a manifestar. Senhor presidente. Pois não, vereador Cildo? Não, eu fiz o meu pronunciamento, ninguém me pediu a parte, eu também não, né, tinha pensado em não fazer a parte, não vou fazer, mas como foi citado pelo vereador Marlon, eu gostaria só de, se for possível, só fazer uma então, eu lhe concedo 1 minuto, vereador. Tá, não, você fala muito na questão da estrutura da GESG, mas que estrutura precisa para examinar um contrato e ver a viabilidade financeira, a questão de reequilíbrio financeiro. Qual a estrutura que precisa, a não ser material humano e uma calculadora? Então, nessa questão da estrutura, tudo bem que em alguns outros aspectos, até vou ver, né, isso aí, vou dar uma conversada com o pessoal da GES, vou conversar com alguém do executivo para ver que questão da estrutura que você fala, mas para verificar um contrato, e viabilidade em relação a equilíbrio financeiro, material humano e calculadora. Isso aí, obrigado, senhor presidente. Muito bem. Esclarecendo que todas as concessões de falas, minutos, eu estou seguindo estritamente o regimento. Né? Então, deixando claro. Dando seguimento. Que é tanta denúncia, né? Então, eu tenho que deixar esclarecer tudo todos os dias aqui nessa casa. Vereadora Maria Luísa Bica Bragança Ferreira. Não vai falar, vereadora. Vereador Luiz Fernando Lopes dos Santos. Vai falar, vereador? Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Já temos no 3º ano de mandato aqui. Iniciamos o 3º ano. E esses 2 anos que passou, desde a primeira vez que eu sentei nessa cadeira, era o assunto das águas, dos saneamentos aí. E eu acho que isso aí tem que tomar um rumo e terminar com esse... E o povo lá que está pagando. Né? O povo lá de fora que está pagando. E tem que resolver para botar uma pedra em cima daí para a gente trabalhar em outras coisas. Tem muita coisa que a gente tem que trabalhar. Então, isso aí já está se prolongando muito. Desde 2010, 2011, 2012, que está essa lenga-lenga. Então, eu acho que o prefeito se reunir com os vereadores e tomar um rumo nisso aí, botar uma pedra em cima desse assunto, que a população é lá que está pagando. Agora vão enrolar isso aí, de repente, mais 2 anos aí para resolver. E o pessoal pagando os 80% do esgoto. Tem gente aí, ó. Tem gente aí nas ruas aí que estão pagando esgoto que não estão usando. Quantas vezes me chamaram? Eu nem vou lá, porque o que adianta ir lá? Uma parte, vereador Claudiomiro. Obrigado, vereador Kiko, até para colaborar com Vossa Excelência. Realmente é a preocupação de todos nós, né? A expectativa que venha baixar para 40% agora, mas mesmo assim, né, ainda está longe do ideal. Ameniza, ajuda, né? Mas está longe do ideal. Eu acho que nós tínhamos que levantar uma bandeira nessa casa, vereador Maninho, para a municipalização da água. Eu acho que é por aí. Eu acho que a água é um bem público, então sempre levantar uma bandeira aí, e envolver também o Executivo Municipal pela municipalização. Se precisar ter uma intervenção do Estado, alguma coisa, para que se possa até se conseguir montar toda essa estrutura que precisa e municipalizar a água. A água é um bem público. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Claudiomiro. É uma boa ideia isso aí, porque aí vai se resolver as coisas por aqui mesmo, né? Obrigado, senhor presidente. Muito bem, manifestação do vereador Kiko. Antes de dar continuidade aqui no expediente, a minha saudação, ressaltar a presença do caderno 7, nosso amigo aí, Marcelo, seja sempre bem-vindo. Obrigado por acompanhar os nossos trabalhos. Vereador JJ.
Bom dia, presidente, demais colegas, pessoas que nos ouvem, que vão nos ouvir mais tarde. Só quero parabenizar o nosso secretário do Transporte. Nosso secretário de Transporte, Chicão, está fazendo um belo trabalho. Acompanhei o trabalho dele que ele está fazendo na região do Cerro do Ouro, fez na região do Catiçaba também. E dizer que o pessoal da Vista Alegre, na região da Calheira, Vista Alegre, Santo Antônio, também estão solicitando que seja feito o trabalho ali também antes do inverno. A região do Passo do Rocha também, que me ligaram pedindo. Então, só para salientar que já foi feito esse pedido para o nosso secretário e parabenizar pelo belo trabalho que está sendo feito. Seria só isso, presidente. Muito bem, vereador JJ. Próximo vereador, vereadora Janaína França de Quadros. Vereadora Janaína não vai se manifestar. Vereador Írio Trindade Rodrigues. Também. Vereador não vai se manifestar. Vereador Elson. Vereador Cláudio Miro. O vereador Cacaio não está presente. Vereador Antônio Pedro de Brito Bertasso. Até meio-dia. Não esquece que ia falar no Lula hoje, o pessoal está esperando. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, plateia, já inicio pedindo desculpa, porque ontem, ao sair da tribuna, eu disse que ia falar do governo Lula, mas vou ter que alterar o meu cronograma, porque, infelizmente, ontem fizemos uma votação nessa casa que me decepciona mais ainda do que as atitudes do governo Lula. Então, eu vou dar prioridade a toda a conversa fiada que eu estou escutando aí pela cidade referente à votação de ontem. Conversa fiada porque qualquer coisa que falarem de mim é conversa fiada. Porque eu não tenho colo, eu sou pitoco, não tenho o que me pegar. Porque é muito bonito, e aqui eu escutava o vereador Cildo, e com todo o respeito, e concordei com as palavras do vereador Cildo, não fiz a parte para não atrapalhar o raciocínio dele, porque também hoje eu não estou a fim de conceder a parte para ninguém. E dentro do meu tempo aqui nesta casa, eu faço o que eu bem entender. Então, eu fico olhando e recebendo, vereador JJ, esses cards, essas tecnologias usadas pelos covardes, que são passadas de grupo em grupo de WhatsApp, e observando e vendo. E aí eu vejo como a gente, num momento, é importante e no outro não é nada. Ontem, eu deixei de prestar, porque votei a favor do governo. Mas em julho do ano passado, que eu já era da base do governo, já era vice-líder do governo e assinei a favor da CPI, da água, aí eu era bom. Interessante, a gente um dia presta, no outro não presta. Mas eu já estou acostumado. E ontem, em vários grupos de WhatsApp, quando eu recebi ali, eu estava naqueles grupos, eu de pronto me colocava à disposição. Porque podem falar, e vou repetir mais uma vez na tribuna desta casa, podem me chamar do que quiser, mas de desonesto, de sem vergonha, não vão me chamar nunca. Podem até chamar, mas vão ter que me escutar também. E eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa e um agente público que, em momento algum da minha vida, precisei me esconder. Trabalho desde o primeiro dia de mandato com um carro que tem mais ou menos 49% adesivado com a minha foto e com o meu nome, que eu tenho que deixar 51% por causa da cor do carro. Senão eu adesivava todo o carro. E ando em todos os bairros, todas as vilas, todos os distritos do interior, e nunca tive problema. E não me recordo também, e aqui estão todos os funcionários que já passaram por esta casa desde 2017, quando eu cheguei aqui, se alguma vez entrou alguma pessoa nesta casa para me ofender ou me cobrar uma promessa não cumprida. Porque, graças a Deus, embora algumas postagens acham que eu tenho a alma presa a algum lugar, eu tenho a alma livre.
E tenho algo que as pessoas que compartilham essas coisas não têm, que é vergonha na cara. Porque eu, quando eu quero falar uma coisa para uma pessoa, eu falo. Independente dela gostar ou não, é a minha opinião. E ontem foi votado aqui, eu quero deixar mais uma vez claro para a comunidade entender que os 80% da água, eles são fixados por um contrato do ano de 2012. Certo? O governo municipal, vou desenhar aqui, o governo municipal quer fixar em 40%. A AGESG, a qual eu valorizo, mas outras pessoas que dizem que valorizam estão rasgando a opinião da AGESG, recomenda que seja fixado em 50%. Mas aí essas pessoas estão usando. Quando convém, elas defendem a AGESG, quando não convém, elas não defendem. Mas isso é com todo mundo. Então, eu quero só deixar bem claro que o projeto, no qual eu já votei contra e no qual eu votei a favor do veto, ele autoriza 20%. Ele autoriza algo que o prefeito não precisa autorização. Interessante. Estamos usando o tempo que a comunidade paga, porque aqui todo mundo está ganhando. Ninguém está aqui de graça. E ganhando bem. Isso eu nunca escondi. Não tenho problema com isso. Mas eu não posso deixar de concordar com o vereador Cildo que existe política no meio desse projeto. Peço desculpa se alguém se sentir ofendido, mas quando eu vejo também falar em reequilíbrio, é muito interessante, só que nós temos que lembrar que reequilíbrio, quem paga é o próprio povo. O reequilíbrio do contrato e qualquer coisa que for tirado das receitas da empresa vai ser pago pelo próprio povo. Ou seja, eu entrego com a mão esquerda e tiro com a direita depois. Interessante, né? Agora, eu tenho a condição de vir aqui e falar isso para as pessoas. E eu jamais iria iludir as pessoas. E mais uma vez vou repetir, acredito que o prefeito de São Gabriel, prefeito eleito de São Gabriel, escolhido pela maioria dos gabrielenses, está se esforçando, assim como vereadores desta casa. E para encerrar, senhor presidente, eu deixo para a sessão de amanhã a minha fala sobre o governo Lula, mas não posso deixar de lembrar a todos que São Gabriel, sim, algumas pessoas estão xingando e trucidando os vereadores por causa que votaram contra, porque votaram contra, vereador JJ. Mas tem tantas outras que estão enxergando a verdade, que assim como um presidente ganhou a eleição prometendo picanha e cerveja, tem gente que quer ganhar uma eleição prometendo 20% de taxa de esgoto. Então, assim, eu encerro, senhor presidente, e agradeço. Muito bem. Manifestação do vereador Bertasso. Eu solicito ao nosso vice-presidente que assuma os trabalhos da casa. Na hora que o Lucas sair da prefeitura, que choradeira vai ser. Você vai estar chorando ou batendo palma? Já, posso assumir? Assuma os trabalhos. A partir desse momento, assumo os trabalhos da casa e, de imediato, passo a palavra ao excelentíssimo vereador Moisés Marques, para que faça seu pronunciamento. Senhor presidente, minha saudação a Vossa Excelência, com todo respeito, minha saudação à nossa mesa diretiva, a volta do nosso ano legislativo, a primeira vez que eu uso a tribuna e falo como vereador, então desejo a toda a mesa diretiva muita sorte nesse ano e bons trabalhos, né? Que possamos todos juntos caminhar em busca sempre do melhor para a nossa comunidade. Minha saudação
a cada um dos senhores vereadores e vereadoras desta casa, comunidade que nos assiste, que nos acompanham sempre. Hoje eu tomo o espaço dessa tribuna justamente para falar desses processos democráticos e deste grande polêmica que gera em torno da água, né? Da São Gabriel Saneamento. Não vou entrar no mérito da questão do veto do projeto, certo ou errado, enfim, porque todos nós iremos defender pontos de vista, né? Uns vão defender seu ponto de vista, sua ótica de entendimento, outros vão... E isto vai seguir, então vai gerar, né, histórias e histórias, né? Então eu acho que o que aconteceu hoje aqui, o que foi levantado aqui, e aí eu estou me referindo, vereador Ranieri, a questão de requerimento para que traga GESG, eu acho isso até importante. Nós precisamos entrar dentro de um contexto, né, baseado em coisas objetivas, e para que não paire dúvida, e que nós possamos também atirar um balde de água fria nessas questões de acusações. Isso é ato político, isso não é ato político, entendeu? Uma hora a acusação, ela acaba minimizando o trabalho de A, aí, nesta réplica de acusações, minimiza o trabalho de B, né? E a nossa comunidade fica lá como se estivesse assistindo um ping-pong. Né? Fica assistindo um ping-pong. Então, a melhor maneira é cada um defender suas teses, né, diante, né, de órgãos que têm a possibilidade de emitir um parecer técnico, né, e que dessas discussões possamos chegar nós a um denominador comum, e que este denominador comum resulte favorável. Não favorável para o vereador Moisés, não favorável para a vereadora Malu, não favorável para o vereador Cildo, não favorável para o vereador, mas e não favorável para o governo, mas favorável para a comunidade, favorável para aqueles que realmente são os prejudicados. Agora, é incontestável, e isto eu acredito que vereadores da situação e da oposição concordam, é que a saneamento tem sido um grande problema para a nossa comunidade. Para o além de valores, para o além de questões de taxa, um grande problema. E se nós, enquanto poder legislativo, se caiu em nossas mãos, ilustríssimos vereadores e vereadora, este abacaxi, me perdoe a expressão, até vulgar, digamos assim, mas nós vamos ter que descascar esse abacaxi, de uma maneira ou de outra. E diga-se de passagem, um abacaxi verde, e nós não podemos obrigar a comunidade a sofrer, né, sucumbências ácidas deste abacaxi. Pois não, vereador, eu lhe concedo. Obrigado, vereador Moisés, pela parte. É exatamente isso, vereador. Eu acho que para a gente divulgar o nosso trabalho, para a gente defender as nossas pautas, a gente não precisa menosprezar as pautas dos outros, né? A gente não precisa desfazer nos trabalhos dos outros. Acho que a gente precisa conquistar o nosso espaço, defender aquilo que a gente acredita de maneira muito tranquila e de maneira muito sincera com os nossos eleitores, porque ninguém chegou aqui caindo de um paraquedas, né? Nós somos eleitos, nós estamos aqui
eleitos por parcelas da comunidade que confiou no nosso trabalho. E é importante que isso fique muito claro. Eu lhe parabenizo por trazer neste tom esse tipo de assunto, vereador Moisés, e dizer que a Câmara é uma casa plural. Nós vamos ter desentendimentos do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, mas o nosso único objetivo tem que ser e deve ser sempre a comunidade de São Gabriel. Eu não preciso estar aqui divulgando o meu trabalho e menosprezando o trabalho do meu colega. Não, vamos nos somar naquilo que a gente tem, né, de convergência para poder fazer com que a comunidade ganhe com o nosso trabalho. Acho que tem espaço para todo mundo. E muito se tem debatido a respeito, fulano é candidato a prefeito, fulano é candidato a prefeita. Não, hoje nós somos vereadores, nós temos que desempenhar o nosso mandato até o dia 31 de dezembro de 2024. É para isso que nós estamos aqui. E eu acho que antecipar esse debate é uma tentativa, sim, de menosprezar o trabalho daqueles que estão se dedicando ao mandato, né, com afinco, com respeito à comunidade. Temos espaço para todo mundo, ninguém precisa pisar no outro para poder se engrandecer. Parabéns, vereador Moisés, pela forma como o senhor conduziu esse tema tão importante. Por favor, excelentíssimo colega, conclua. Por favor, conclua. Já vou concluir, Tá, obrigado. Senhor presidente. Então, eu acho que esse debate, trazer um corpo técnico para cá, para que nós possamos, em nome da comunidade, em respeito a todos os vereadores, em respeito a todas as opiniões aqui, a gente chegar a um denominador comum. Eu lembro que, quando eu era criança, minha mãe me dizia, seja bonzinho que o Papai Noel vai chegar. E eu ficava esperando, achava, porque eu não tinha noção que o Papai Noel só chegava se alguém fosse lá e comprasse o presente para mim. E eu ficava esperando. E eu era bonzinho. E o Papai Noel nunca veio e me restava a frustração. E é por isso que eu acho que nós temos que tratar tudo com muita dignidade e tato, respeitando a opinião de direita, de esquerda, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, visando o bem comum da nossa comunidade. Muito obrigado. Retornando, o excelentíssimo presidente da Casa, entrego os trabalhos para que ele siga dirigindo os trabalhos desta Casa. Retomando os meus trabalhos, agradecendo ao nosso vice-presidente, sempre pelo apoio, eu abro espaço agora para manifestações pessoais. Algum vereador vai usar? Nenhum vereador, muito bem. Então, senhores, derradeiramente me resta encaminhar o final dos nossos trabalhos, desejando a todos dessa casa, a nossa comunidade, e principalmente ao Poder Legislativo e à Câmara Municipal de Vereadores de São Gabriel, a todos que aqui compõem, saúde perfeita, consciência tranquila e paz profunda. E lembrando que amanhã teremos sessão novamente.